Nossa equipe de reportagem conseguiu uma autorização especial para ficar a poucos metros ali do sarcófago. Dentro dele está o reator número 4 danificado. Podemos ficar aqui por apenas 10 minutos. No aeroporto internacional de Kiev, o espanto de Yura quando soube da nossa viagem a Chernobyl. Gerente de uma locadora de carros diz ter medo e que não iria neste lugar misterioso e perigoso. Ele tem 27 anos e era apenas um bebê em 26 de abril de 1986, data do maior acidente nuclear da história da humanidade. A explosão na usina de Chernobyl. Na época, a usina nuclear de Chernobyl, chamada de Vladimir Lenin, localizada hoje na Ucrânia, era uma importante fonte energética na então União Soviética. O complexo, com 4 módulos, cada um equipado com o reator modelo RBMK-1000, produzia cerca de 10% da energia elétrica utilizada pela população. Preocupados com o que poderia acontecer caso houvesse uma queda de energia na usina, a equipe técnica resolveu simular um apagão. A ideia era testar o sistema de refrigeração dos reatores, compartimentos recheados de urânio, um perigoso combustível atômico. Em frações de segundos, a potência subiu e a temperatura chegou a quase 2.000 graus Celsius. O reator explodiu e a cobertura de 1.000 toneladas, construída para conter a radiação, não resistiu. E o que era para ser um procedimento de checagem e ajustes terminou em tragédia. O físico Alexei Breus lembra bem a data. Na manhã seguinte à explosão, ele então, com 27 anos de idade, chegou para trabalhar em Chernobyl e não queria acreditar no que via. Quando cheguei, não sabia da explosão, disse Alexei. A primeira reação foi tentar reativar as bombas de água para resfriar o reator 4. Ao lado do meu chefe Viktor Smagin, trabalhei durante 6 horas na sala de comando do reator. Fizemos muitas tentativas para ligar as bombas. Viktor passou mal e foi socorrido pelos médicos. Depois de mais de 9 horas, saí. Fiz as últimas tentativas para religar as bombas de resfriamento, mas elas não ligaram. Tive de sair. Esta é a primeira vez que Alexei Breus conta para uma equipe de TV tantos detalhes daquele dia, quando foi exposto a níveis mortais de radiação. O físico viu muitos colegas morrerem. Ele não teve tantos problemas de saúde, ao contrário de Viktor. O ex-chefe morreu de câncer. Os efeitos do acidente foram devastadores. A nuvem radioativa formada pela explosão atingiu diversas regiões da União Soviética e no continente europeu. Foi sentida em outros países, como Alemanha, França e Itália. Chegou até mesmo nos Estados Unidos e Japão.
Contaminou 400 vezes mais que as bombas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki durante a Segunda Guerra Mundial. Chernobyl virou o maior acidente radioativo do mundo. Num primeiro momento, as autoridades soviéticas negaram tudo. Só depois de 36 horas após a explosão, os militares começaram a evacuar a região. Era tarde demais. Cerca de 200 mil pessoas num raio de 30 quilômetros no entorno de Chernobyl foram contaminadas. Oficialmente, 15 mil morreram. Para as organizações não governamentais, o cálculo chegou a quase 80 mil. Devido à alta taxa de radioatividade ainda presente na região, as autoridades ucranianas criaram uma área de restrição. O local compreende 50 quilômetros em torno do reator e toda a cidade de Pripyat, usada por trabalhadores da usina até 1986. Para conter o vazamento de material radioativo, helicópteros despejaram mais de 5 mil toneladas de uma mistura de areia, argila e chumbo sobre o reator. 600 mil homens, entre bombeiros, militares, operários e voluntários, foram recrutados. Chamados de liquidadores, trabalharam para apagar os incêndios, limpar a região e construir um sarcófago sobre o reator 4. O incêndio só foi apagado em 30 de abril, 4 dias após o acidente. Ну, примерно, скажем так. 25 anos depois do acidente nuclear, o físico prefere expressar a experiência pintando. Aqui compara a silhueta do Titanic com a usina em chamas. Com a câmera nas mãos, Sergei Losev mostra a habilidade dos velhos tempos. Em 86, ele trabalhava como cinegrafista para a TV estatal ucraniana. Na época, tinha 30 anos e lembra ter disputado com os colegas para fazer a cobertura do acidente. Era preciso ir, mas não é fácil relembrar o que vi. Rumo a Chernobyl, percebeu que um trator não tinha motorista. Era guiado por radiodistância. Só aí percebeu que tinha ido longe demais para um ser humano. O que mais me chocou foi ver a cidade operária de Pripyat, um cemitério de helicópteros e blindados, ruas desertas. Quando voltou de Chernobyl, o cinegrafista foi hospitalizado. As imagens que assistimos agora foram feitas por Sergei e os companheiros. Muitos já morreram. Chernobyl ou Chernobyl, além da grafia exótica aos olhos brasileiros, a palavra traz em sua tradução o gosto amargo de uma bebida, chamada de absinto no Brasil e conhecida pelos russos por Chernobyl. O mais curioso é que o nome foi dado a uma usina nuclear muito antes da tragédia do dia 26 de abril de 1986. Estamos no centro da capital ucraniana. Nós agora vamos entrar neste ônibus rumo ao desconhecido, Chernobyl, a 150 quilômetros. O silêncio da viagem só é quebrado pela exibição de um documentário. O vídeo serve para lembrar a todos o que foi a tragédia. O maior acidente nuclear da história virou roteiro turístico. Estes dois franceses aqui ao meu lado pagaram o equivalente a R$ 545 para passar pela experiência. O chamado turismo atômico é uma aposta do governo para levantar dinheiro aos cofres públicos da Ucrânia e ainda conscientizar os turistas sobre os problemas em torno da energia nuclear.
Foi a curiosidade que trouxe até aqui os turistas Laurent e Sébastien. Para eles, é a chance de refletir sobre a questão nuclear. Nossa primeira parada: posto de controle militar, porta de entrada para a zona de exclusão. Só passa quem tem permissão. Esta área de 2.500 km² está toda contaminada. Aqui é proibido pisar na terra ou comer qualquer alimento. Tudo é radioativo. Nada é seguro, nem mesmo o ar. Os guias garantem que o roteiro é seguro. Mesmo assim, o viajante precisa assinar um termo de responsabilidade que isenta o governo e a agência caso ocorra algum tipo de incidente. O tour segue pelo complexo de Chernobyl. O último reator foi desativado em dezembro de 2000. Ainda hoje, 2.500 pessoas trabalham em Chernobyl. Fazem a manutenção na rede elétrica, combatem incêndios na floresta e cuidam do que restou da usina. Estamos na rota da radioatividade. Olha, esse aparelhinho aqui que mede a radioatividade, ele estava a 208 aqui no solo. Logo aqui caiu. Isso indica como o solo da região está contaminado. A radiação está mais concentrada na Terra. Quanto mais longe dela, menor o índice. O medidor indica que aqui uma pessoa ficaria exposta à radiação 17 vezes mais do que o normal em um ano. Ou seja, ela poderia permanecer neste local no máximo 20 dias, segundo a Agência Internacional de Energia Atômica. No dia do desastre, o nível chegou a 500 roentgens. Quem recebeu essa dose morreu na hora. Estamos na floresta radioativa, chamada de vermelha. O nome veio do efeito da radiação por aqui. Logo após a explosão, as árvores assumiram formas e cores diferentes. E durante a noite brilhavam na cor vermelha. Nossa terceira parada precisa ser rápida. Nossa equipe de reportagem conseguiu uma autorização especial para ficar a poucos metros ali do sarcófago. Dentro dele está o reator número 4 danificado. Podemos ficar aqui por apenas 10 minutos. Este é o tempo limite de segurança. Ultrapassá-lo significa expor o organismo a doses perigosas de radiação para a saúde. O sarcófago foi construído para isolar as 100 toneladas de lixo nuclear derretido. Nenhum operário que participou da obra sobreviveu. O lugar é assustador. E pensar que nesse exato momento ele ainda pode estar contaminando a água e o solo. É o que acredita Patrick Stancil, do Greenpeace. Patrick explica que a máquina desmente o que dizem as autoridades. Prova que a radiação não está controlada, e nem menor. Ao contrário, vem aumentando. Acredita que algo de errado está acontecendo. Talvez haja um vazamento. Seguimos rumo a Pripyat. Apesar dos prédios e das ruas, não há ninguém ali. Antes da explosão, quase 50 mil pessoas moravam na cidade operária. 36 horas após o acidente, a cidade foi evacuada. Ninguém mais pôde voltar para casa. Bonecas, sapatos, ursinho, livros. Uma bola no ginásio vazio. O painel do Palácio da Cultura, que no alto do prédio tem o símbolo do que restou do regime soviético. Coincidência ou não, o relógio do Centro Olímpico está parado a 1h27. Poucos minutos depois do momento da explosão da usina de Chernobyl.
Estamos na escola de Pripyat. Logo aqui ao meu lado, um banco escolar. E o que me chama a atenção, abaixo, no chão, máscaras indicam que as crianças e as pessoas que aqui estavam em 1986 tiveram que deixar o local às pressas. O livro sobre a mesa dá a impressão de que a qualquer momento todos voltarão. Na sala de música, silêncio. Turistas ou trabalhadores da usina de Chernobyl. Na saída da zona restrita, é obrigatório passar por esta máquina. Eu estive a poucos metros do sarcófago. Agora, o teste. Essa máquina vai indicar se fui ou não contaminado. Olha, é um alívio. A porta abriu, sinal de que não fui contaminado. Caso a pessoa esteja contaminada, é levada imediatamente para tratamento médico. Mas o último caso foi em 87, explica o chefe da segurança. Vladimir Shuprov, representante do Greenpeace russo, critica o turismo em Chernobyl. Para o ativista, o governo quer arrecadar dinheiro e, ao mesmo tempo, sensibilizar as pessoas para pedir mais dinheiro. Depois de mais de 20 anos, a zona de exclusão ao redor da usina nuclear de Chernobyl virou um santuário ecológico. Isolada pela radiação, a região ficou deserta. Sem a concorrência humana, os animais começaram a voltar, como o lince e a coruja gigante. Abandonar a região não bastou. Alguns cientistas calculam que as chuvas e o derretimento da neve durante a primavera espalham ainda mais a radiação. Em menos de 50 anos, importantes rios da região poderão ficar contaminados e afetar 10 milhões de pessoas da Ucrânia, Rússia e Bielorrússia. Duas teorias oficiais e, ao mesmo tempo, contraditórias sobre a causa do acidente. A primeira, publicada em agosto de 1986, indicava como culpados os trabalhadores da usina. Já a segunda, divulgada em 1991, apontou defeitos no projeto do reator RBMK, especificamente nas hastes de controle. A queda da União Soviética foi em 1991, mas ainda hoje é difícil obter informações oficiais sobre o desastre de Chernobyl. A nossa equipe de reportagem tentou durante 2 semanas falar com as autoridades ucranianas, mas não obtivemos resposta. « 25 anos depois, a tragédia ainda afeta a população, que precisa unir forças para sobreviver. Yuri luta pelos direitos das vítimas, como ele próprio, que trabalhou na usina e também passou pelo pesadelo do desastre. Só hoje, mais ou menos 2.500 pessoas estão afetadas pela radiação. E o governo não está fazendo nada. Enquanto no Japão, as vítimas do bombardeio atômico são assistidas até a 4ª geração. Hoje temos crianças e jovens ucranianos com mais de 18 anos afetados. O médico brasileiro visitou a região após o acidente e chama a atenção para os efeitos da radiação na população jovem. Existe um fato importantíssimo no acidente que nós não falamos, é que surgiram nessa população, principalmente na população mais jovem, um aumento muito grande da incidência de casos de câncer de tireoide. Efetivamente, esses cânceres estão associados à liberação do iodo radioativo na fase imediata e pós-imediata do acidente. O sentimento é de injustiça. Emocionada,
Dona Olga lembra do marido que morreu há 5 anos. Ele foi recrutado para trabalhar em Chernobyl após o acidente. Hoje a viúva sobrevive com a ajuda dos amigos e ainda luta por uma indenização que foi barrada pela burocracia do governo. O governo me prometeu um apartamento, mas não recebi nada. Sobrevivo graças à solidariedade de pessoas como Ivan. O ex-soldado Derda trabalhou ao lado do marido de Dona Olga. Não culpa apenas o governo ucraniano pela falta de assistência. Acredito que a dívida é de toda a comunidade internacional. Ajudei a salvar vidas, não só na União Soviética, mas em toda a Europa e parte do mundo. É uma ferida que não cicatriza. Enquanto a humanidade e a ciência avançam lentamente, há quem não pode esperar. Deformações ou sérios danos à saúde. Pelas contas da organização não governamental União Chernobyl, cerca de 2,5 milhões de crianças foram afetadas pela radiação. Aqui neste hospital público, na periferia de Kiev, são atendidas gratuitamente as vítimas do desastre de Chernobyl. Mas, entre as crianças, entre as novas gerações, o assunto não é considerado um tabu. Diana tem 9 anos e, na aula de ecologia, desenha a casa ideal com um jardim florido. Quando pergunto sobre os sonhos da menina, ela imediatamente responde: chegar ao céu, respirar ar puro e poder ver o mar. Para quem trabalhou na usina de Chernobyl, a mesma radiação que mata fascina. Sergei conta que trabalhou como liquidador em Chernobyl. Hoje o físico, químico e psicólogo é escritor. Já escreveu 4 obras sobre o acidente. Para Sergei, antes do desastre, ninguém fazia ideia do poder desta tecnologia. Pergunto qual a lição que tirou da experiência de Chernobyl. E Sergei responde: pensar de forma sistemática. Ou seja, você precisa pensar nas consequências do que faz. E por falar em consequências, o representante do Greenpeace russo alerta: a radiação continua a contaminar. Está no leite, cogumelos e nas verduras, inclusive nos alimentos exportados para outros países. A denúncia do representante do Greenpeace não é à toa. O presidente ucraniano Viktor Yanukovych reconheceu uma fissura no sarcófago. E segundo acordos feitos na última cúpula de Chernobyl, realizada em 19 de abril deste ano, 575 milhões de euros já foram arrecadados para ajudar na construção de um enorme arco de isolamento. E sem ter para onde ir, algumas famílias voltaram a ocupar áreas contaminadas. Não tem cor, não tem cheiro, nós não podemos palpá-la, daí essa grande dificuldade, muitas vezes, das pessoas de entenderem a existência e o fenômeno da radiação.